A gente vai pra Singapura por quê? Tudo começou por conta dos nossos filhos. Então a gente só tem hoje a Papapá porque nós começamos uma família. Eu fui dar uma pintada pra tentar, quando eu olho, assim, tinha comida no teto. Decidi, tenho essa flexibilidade, esse privilégio de me dedicar às crianças, né? Então o meu tempo é deles. Se permita tentar fazer isso, nem que seja uma vez. Quando que a notícia chegou, eu tava colocando cortinas no quartinho. Eu subindo com barrigão, mas porque eu adoro fazer essas coisas. Que pai que não troca a prova do filho, assim, né? Não, a gente faria estranho se você não tá fazendo isso. É uma oportunidade que a gente tem de se conectar com os nossos filhos, de resolver conflitos. Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Famílias Extraordinárias, porque aqui a gente acredita que toda a família é extraordinária. O sucesso de verdade pra gente aqui começa onde mora o nosso coração. E aonde mora o nosso coração? No nosso lar, na nossa casa. É isso mesmo. Um espaço aqui de conversa real, de verdades sobre verdades. Aqui todo mundo conta histórias verdadeiras de suas vidas. A gente dá esse espaço para isso. E tudo aqui é sem filtro e com muito propósito. Porque a gente também entende que tudo começa na família. Que a família é a base de tudo. É isso aí ou não é, Rodrigão? É isso aí. E hoje a gente trouxe uma história inspiradora de muito amor, empreendedorismo e família. A Paula e o Léo viajaram o mundo e eles tiveram experiências incríveis e vão trazer pra gente hoje, baseado numa dor que a Paula teve quando voltou pro Brasil. Eles resolveram empreender e criaram a Papapá, uma empresa realmente inovadora que realmente mudou o cenário e o mercado das papinhas infantis no Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais e logo eles vão contar essa jornada que é de muito propósito, desafio e, claro, muito amor familiar. Eu sou Rodrigo Schwab, host desse podcast, pai do Alex, marido da Camila e empreendedor no mercado binário e Eleva Web. Legal, gente. Eu sou o Tom Coller, sou palestrante, escritor, mentor de famílias, eu faço de tudo um pouco. Sou autor do livro Como Ser uma Família Extraordinária, best-seller, que está circulando no Brasil aí. Mas mais que isso, sou pai do Pedro e da Mariana. E o namorado da Érica, que saiu aqui para comprar as papinhas da Papapá, para trazer aqui pra gente, porque a Paula é mãe, gente! O que acontece com a mãe? Esquece as coisas. Esquece as coisas. E tu vai também esquece, tá? Eu também passo muito por isso, tá bom? Mas seja muito bem-vindo, gente. Obrigada. Para começar aqui a nossa conversa, lógico, a gente vai querer que vocês se apresentem, mas quem são o Léo e a Paula nessa fila do empreendedorismo familiar? Quer começar? Bom, então tá, vamos lá. Então, eu sou a Paula, né? Mãe de 3 filhos, mãe do Bernardo, do Rafael e da Sara, 7, 5 e 2 anos. Uma escadinha ali bem, bem legal. E nós juntos fundamos a Papapá, né? E tudo começou por conta dos nossos filhos. Então, a gente só tem hoje a Papapá porque nós começamos uma família, né? E hoje a gente tá junto nessa, né? Eu não tô ali no dia a dia da empresa, porque eu me decidi, tenho essa flexibilidade, esse privilégio de me dedicar às crianças, né? Então o meu tempo é deles, mas eu tô junto ali na Papapá, né? Tudo que que precisam de mim, né? Eu estou disponível. Você e as crianças, eu fiquei sabendo que eles provam também. Depois vocês vão contar pra gente. Tá? Sim, é verdade. Mas a Paula, ela gosta de que música? Eu sei que gosta de Chocolate Dengo, gosta do Emaús de música. O que mais, Paula? De gostos? De gosto. Gente, eu adoro cozinhar também. Olha só. Amo cozinhar. Olha só. Eu faço um butter chicken bem delicioso, né, Léo? É mesmo? Que eu gosto de fazer assim pra visitas. Eu acho que você não faz, não. É mentira. Faço. Mentira, Faço tudo. duvido. Faço molho. Duvido. Faço Então, eu adoro cozinhar. É um prazer bem grande, assim, servir minha família nessa questão, sabe? De fazer um prato e preparar uma mesa. Então, eu gosto muito disso. Ah, legal. E aí, Léo? Então, também pai, né, dos 3, né? Nossos orgulhos. Eu gosto de esportes radicais, né? Gosto de surfar, gosto de esquiar. Levo meus filhos comigo nessa também, né? Também, como a Paula, eu gosto de cozinhar, apesar de depois ter os filhos, ficava tendo menos tempo para fazer essas coisas, né? E não que isso seja um problema, né? Até final de semana, meu privilégio é estar com meus filhos em casa, né? Do que estar fazendo outras coisas, né? Que mais? Já moramos em vários países, né? Tivemos esse privilégio aí também, morar na Europa, Estados Unidos, Austrália. No meu último trabalho, tive a oportunidade de conhecer também vários países, dada a minha função, entre Índia e Japão, ali, vários países, como conhecer culturas diferentes. E hoje a gente está nessa trajetória aí muito legal, aí, com bastante propósito.
né, de estar ajudando e criando. Esses dias a gente ouviu de um pediatra, né, que a gente está criando a geração papapá, uma geração de crianças aí mais saudáveis, né, construindo uma nova geração, né? Então isso é muito legal aí a gente fazer um trabalho que tem propósito e que vem de valores, né, e de situações que a gente vive como pais, né? Como a Paula falou, a papapá não existiria se não fosse pela nossa família. Bom, você falou de viagens internacionais e moraram fora. Aproveitando esse gancho, conta pra gente como que era essa dinâmica familiar. Entre novas escolas, né? Você tem novas escolas, você tem novas culturas, uma nova casa, um novo lar. Como que era essa dinâmica aí? A gente se casou, né? Nós nos casamos e fomos morar na casa dos meus pais, né? Que eu estava justamente no momento ali de transição de carreira e aí deu 2 meses, nós fomos para a Holanda, né? E ali a gente aproveitou a vida de recém-casados. Depois fui transferido para os Estados Unidos e a Paula ficou grávida lá. E acho que a mãe, quando ela vai poder contar melhor essa história, acho que como toda mãe que está grávida, né, os hormônios estão à flor da pele, né? A gente morava num apartamento de 1 quarto, nos mudamos para uma outra casa ali de 2 quartos, né? A gente morava em Chicago é uma cidade super cara. E ela se preparou e a mãe fez o ninho ali, né? Ali nessa nova casa que a gente estava. E aí eu cheguei para ela e falei, olha, acho que deve ser transferido para Singapura. Aí a gente tinha um cachorro, né, a Cacau, que é um labradoodle, né, uma mistura de poodle com labrador. Ai, Labradoodle. uma Um fofa. labradoodle, né? Então esse é o cachorro mais viajado que tem, né? Ele é um cachorro, ele era muito famoso na Holanda. E a Paula me infernizava, né, que queria esse cachorro. Eu falei, Paula, você tá louca, um cachorro, né? A gente tá morando aqui, tem possibilidade de ser transferido. Mas tá, Cacau foi a nossa primeira filha, né? Então ela foi com a gente nos Estados Unidos. E daí, nessa situação que ela ficou grávida, ela preparou, né? E eu vim com essa notícia aí que talvez a gente fosse transferido. Aí ela desmoronou no sentido de, puxa, eu preparei tanto Agora que o aqui, ninho tá né? Agora que o pronto, ninho tá pronto, você vai me trazer fazer essa, isso né? comigo, Na semana né? que a notícia chegou, eu tava colocando cortinas no quartinho. Eu subindo com barrigão, mas porque eu adoro fazer essas coisas. Eu falei assim, eu vou colocar a cortininha, a gente vai pra Singapura. Eu falei, o quê? Como assim? Quartinho? Como assim, né? Né? E acabou que aí a gente acabou, né, por algumas situações, deixou de ser Singapura e foi para a Austrália, né? Então, aí a Austrália já melhorou um pouco, porque Singapura é difícil com bicho de estimação, né? É mais complicado, a rotina lá, isso era uma das Cultura preocupações. diferente também, Aí né? acabou que a gente conseguiu ir para a Austrália e aí o Bernardo nasceu lá, né? Então nós passamos por Nasceu em essa Chicago, fase. né? Perdão, nasceu em Chicago, acabou nascendo lá, mas com 2 meses a gente foi transferido, né? E aí passamos por essa fase lá. E aí, de novo, quando ele ia começar a ir para a escola, aí veio também essa situação da gente voltar para o Brasil, né? E aí a Paula já estava grávida do Rafa nessa época, então, de novo, né? A gente voltou para o Brasil aí nessa ocasião aí aqui que a gente enfrentou essa jornada, né, de educação com os 3 depois. Deixa eu fazer uma ponte com a Austrália, que então diz que lá na Austrália tinha um monte de papinha. Como é que era esse Tinha. momento aí no mercado australiano? Você tinha muita opção e aí... O que acontece lá? Lá os pais se dedicam muito aos filhos, muito mais do que é uma questão cultural, né? Então a licença maternidade, tem a licença paternidade. Então as mães saem muito com os filhos. E a praticidade, ela tem que existir em vários momentos quando você tem filhos pequenos, né? Então você ia nos parquinhos, assim, eu via as mães dando algumas coisas, assim, e eu não conhecia, né? Porque eu ficava em casa ali cozinhando e meu filho não comia, daí eu chorava, eu cozinhava de novo. Aí eu fui no mercado um dia e falei, deixa eu ler o que é esse negócio aqui. E era, assim, muita opção. Uma prateleira enorme, assim, de várias opções. E daí que eu comecei a ver, eu falei, nossa, não tem conservante, não tem corante, é orgânico, que legal, vou começar a comprar para ele, para ir nesses parquinhos e sair de casa. Então foi assim que eu tive contato com esse tipo de alimento, sabe? E daí, resumindo a nossa história, assim, da papapá, aí eu vim para o Brasil num feriado, não me lembro agora que data que era, com o Bernardo, ele tinha 7 meses, 8 meses. Então ele tinha recém-iniciado essa introdução alimentar, eu falei, vou correndo no mercado, vou encher minha bolsa para ir num parque, né, passear com ele, e eu cheguei e não tinha nada. Eu falei, o que é isso? Só tinha aquele potinho que, né, todo mundo conhecia.
Falei, não é possível. E o Léo já tinha essa vontade, esse desejo, assim, dentro dele de empreender, até de voltar para o Brasil, né? Ele é muito próximo da família dele, ele sentia falta disso. E daí eu falei, olha, é o seguinte, não tem nada disso no Brasil, então, né, já que você tem essa vontade, esse desejo, e eu vi essa necessidade como mãe, então vamos levar isso para lá. E pá, daí acendeu uma luzinha, né? Aham. Aí ele já começou lá. Aí, Paula, você contando assim, parece que foi assim, de repente veio, fez aqui um negocinho ali, comecei a testar em casa, as papinhas, e o pessoal começou a comer, começou a gostar, mas foi tudo tranquilo, não deu trabalho. Imagina, né? Nossa, não. Eu imagino que vocês Não. tiveram uma maneira de disrupção do mercado, porque até mesmo eu cozinho muito até hoje. Eu cozinho almoço e cozinho janta todos os dias. Já tentei comprar marmitas para as crianças, mas eles falam, papai, eu prefiro a tua comida. E daí eu, ai, filho, daí você me derrete, cara. Aí você me faz cozinhar. E aí eu faço a minha comida para eles, mas mais que isso, né? Quando o Pedro era bebê, e aí eu vou até conversar isso até um pouco com o Léo, para puxar outros temas também de conversa. Eu tive uma situação com a minha falecida esposa, onde eu quis fazer uma papinha para o meu filho, e porque ela fazia com brócolis, batata doce, batata não sei o quê, batata baroa, repolho, isso e aquilo. Mas eu queria fazer uma com beterraba, eu queria fazer uma com inhame, queria fazer uma... E ela disse, não, mas isso aqui tem... Mas eu quero fazer, eu quero colocar com mão na comida. Não, isso é coisa que eu tenho que fazer, papinha é coisa da mulher. Eu disse, não, mas eu quero fazer. E a gente começou a ter uma discussão ali, sabe, Leandro e Paulo? E aí... eu acabei fazendo a papinha, comecei a entrar na rotina da papinha. Eu trabalhava numa grande indústria naquela época, mas queria fazer essa papinha. E foi engraçado porque depois, as duas papinhas no congelador, a gente ficava disputando qual papinha eles comiam mais, se era minha ou se era dela, sabe? E a gente às vezes começou a dar papinha, agora vamos pro parque. E aí não encontrava nada, encontrava do concorrente de vocês que maravilhosamente para um sucesso brasileiro, nacional, para Curitiba, para ter essa garra, essa coisa da origem, deixou o mercado aberto para vocês, né? E aí vocês Graças a Deus. puderam aproveitar. E esse condimento que essa empresa oferecia, ele tinha conservantes. Então eu conversava com ela assim, mas, poxa, o nosso é pura, a gente fez com o nosso carinho, nosso amor. O único conservante que a gente colocou aqui nesse negócio foi sal. E um temperinho, né? E vocês têm aí um produto incrível, né? Que eu vou mostrar aqui para nossa audiência. Obrigado, Érica, por trazer isso pra gente. Aqui, esse aqui são os biscoitinhos de dentição. É isso? Esse é o biscoite, aquele é o biscoito de dentição, né? Esse aqui é o biscoitinho de dentição, gente. Esse é famoso. Esse aqui é fantástico. Todos naturais, papapá, aqui bombando no nosso podcast Família Extraordinárias. Vou deixar aqui a apresentação para vocês. Então, pessoal, só que vocês gostaram desse podcast, quero dizer para vocês que esse podcast tem um patrocínio da Mercado Binário, que é top 3% das agências Google Partner Premier do Brasil. Se você busca aumentar suas conversões e gerar mais resultados em vendas baseado em dados de inteligência artificial, o Mercado Binário é o parceiro ideal para você, é o cara para isso. Acesse mercadobinário.com.br e descubra como impulsionar seu negócio. E também valorize o Mercado Binário, que é o nosso patrocinador aqui. Tem um assunto tão importante, que é falar sobre desenvolvimento familiar, felicidade familiar e abraçar todas as famílias que são extraordinárias. Como é que foi essa dinâmica de vocês? Quem é que cozinha em casa? É só a Paula mesmo? Você falou que gosta de cozinhar. Não, eu gosto bastante também. A gente, né, quando a gente não tinha os filhos, né, era sempre um Masterchef lá em casa, dias de semana, né? Ainda mais na Europa, né? Você tem bastante ingrediente acessível, assim, né? Você vai no mercado da esquina, você tem lá polvo fresco, né? Nossa. Umas coisas assim. Então, isso te permite, né? Preço acessível. Né? Criar, Preço acessível, de certa forma. Então, isso inspirava, né? Então, e aí mudou um pouco quando veio os filhos, né? Que a gente começou a ter menos tempo, assim, né? Para mas é uma coisa que a gente sempre gostou e também tinha essas pequenas competições aí, né? Um dia eu quis botar não sei o que no estrogonofe, a Paula não está louca, no final ficou bom. Aham. Vinagre. Também. Vinagre, estrogonofe. Mas então isso sempre fez parte né, das coisas em comum aqui que a gente gosta, né? Mas é que nem você falou, né? Na história da Paula não foi assim tão por acaso, assim, vou fazer pro meu filho. Comida para bebê é uma coisa muito séria, né? E eu acho que a nossa proposta de valor vem bem desse sentido. A empresa que eu trabalhava lá, ela era líder em alimentos para bebês, né?
Então a gente até brigava com a Paula, por que você não compra da marca que eu trabalho, né, uma multinacional de alimentos? E eu mostrava para ela, inclusive, né, isso que você falou, né, ela tinha tirado conservantes, tirado amido, tirado várias coisas, a papinha já era orgânica e mesmo assim ela não comprava dessa marca por uma questão de reputação e de credibilidade, né? Que toda mãe ela quer dar o melhor pro filho dela, né? Toda mãe e todo pai quer dar o melhor pro filho, né? E aí a gente trouxe essa proposta, né, aqui pro Brasil, pensando nessas mães da nova geração, né? Antigamente existia muito essa questão, né? As famílias eram maiores, pegar, por exemplo, dizendo da minha avó, né? Ela casou acho que com 15 anos, né? Com 17 anos teve minha mãe. Hoje em dia as mães elas estão tendo filhos cada vez mais velhas, né? Você vê mãe com 30, com 40 anos, né? E a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, que faz com que ela tenha menos tempo, né? Não são todas as mães que têm esse privilégio e também às vezes não tem essa escolha de ser essa mãe 100% presente, né? E aí ela acaba tentando compensar essa falta de tempo que às vezes gera uma culpa nela, né? Porque a mãe tem esse instinto, ela nasce com isso, né? De cuidar dos filhos. Quando ela não acaba não despendendo esse tempo, ela tenta compensar dando o melhor para o filho. Então ela compra a melhor fralda, ela compra a melhor forma, compra o melhor alimento, né? E a gente procura oferecer isso, né? O melhor com praticidade, né? Mas A gente sente isso lá em casa hoje, porque o Alex, que é meu filho, tem 1 ano e 9, né? Então, e minha esposa tem muito essa culpa do trabalhar, voltou a trabalhar agora, né? Ainda tá amamentando, daí tem que dar comida. E o papapá veio desde o começo, desde 6, 7 meses, acho que o Alex come papapá, ele consome até hoje com 1 ano Que e legal. 9. E assim, ele adora. Tem sabores que ele não gosta, normal, numa fase, depois outra fase ele sim, gosta. Até vi um podcast você comentando isso, né? Aham. Depois você pode falar disso, de como foi a dinâmica que você fez. Sim. Você fez um curso disso, né? Acho que é legal. Fiz Pode de dar uma seleção pincelada. alimentar, Isso e é legal. até vai entrar nesse assunto assim, você falou, né, dessa questão de fazer comida em casa, e teve uma época lá na Austrália que o Bernardo era muito difícil para comer, e ele só comia o omelete que o Léo fazia, lembra? Então eu lembro que a gente ia sair assim no domingo, o Léo ia lá, fazia o omeletinho dele, botava naquele containerzinho lá, e ele, nossa, ele teve uma fase que ele só comia ovo, né, que você é fazia. verdade. Aí ele teve a fase só do kiwi. Então, assim, o Léo sempre participou muito, sabe? Dessa questão, assim, também. Participou do meu sofrimento como mãe, da minha frustração como mãe. Então, é legal porque ele tá inserido hoje muito ali, né? Totalmente 100% no dia a dia da Papapai. Mas ele sabe de onde vieram todas as dores, né? Ele participou de todo esse processo também. Então, isso é muito legal. E daí, por conta dessa dificuldade, assim, dele de comer, do Bernardo, eu fiz esse curso daí de seletividade alimentar. E daí foi muito legal. Ele já estava com 2 anos, assim, a gente já tinha voltado para o Brasil. E esse curso me abriu muitas possibilidades. Eu consegui introduzir várias coisas para ele. Couve, tomate, e de uma forma lúdica e muito simples, sabe? E tem coisas que são muito nomes, né? Como aquela maneira que a criança come, que tem um nome em termo em inglês para que ela come com a mão e se É o BLW? BLW, né? Baby Led Weaning. Então, eu já praticava isso sem saber que isso existia, entendeu? Eu precisava fazer a criança comer, eu precisava dar um almoço pro outro. Para quem conhece minha história, eu sou pai solo, né? Você foi pai e mãe, né? Pai e mãe, Sabe todos os lados. E aí, o que eu fazia? Eu colocava uma camiseta minha na minha filha e falava, tá aqui o prato, filha, tá, você come o que importa é que você coma. Aí sujava tudo, bagunçava todo o negócio, né? Antes quando eu fui me mudar do apartamento onde eu morava antes e foi pra casa que eu fui lá, eu fui dar uma pintada no apartamento onde quando eu olho, assim, tinha comida no teto, sabe? Porque a criança... Uhum. E é legal o que vocês estão falando aqui, até mesmo, Léo, porque eu e o Rodrigo somos parceiros através de um projeto de rodas de masculinidade que eu comecei a desenvolver. Conheci o Rodrigo lá e abri o convite aqui para ele gente trabalhar nesse projeto. E lá a gente fala muito sobre nosso papel para dessobrecarregar as mães. E para isso a gente precisa entender que o cuidar não é feminino, o cuidar não é masculino, o cuidar é humano, né? Que nós homens, quanto mais envolvidos com as atividades do cuidado, não é que a gente fica mais feminino, a gente ganha mais habilidades para o nosso masculino, certo? Não quer dizer que a gente vai trocar fralda, fazer comida, a gente vai ficar frágil, sabe? Pelo contrário, você vai participar vai ter mais conexão com seu filho, você vai criar várias aberturas de consciência e, mais importante, você vai virar uma referência muito importante para o seu filho quando ele crescer e lembrar que o pai trocava fralda, que o pai lavava a louça, que o pai cuidava da casa e que isso não é só coisa de mulher. O pai cuidava, né? Cuidava. E o pai não ajuda, né? O pai não ajudava a cuidar, o pai, né? E assim por diante.
E eu até conversando com a Paula aqui antes de vir pro podcast, falei assim, ó, vou colocar o Léo numa saia justas lá, sabe? Quero ver se ele sabe mesmo. Aí eu falei assim, vou perguntar pra ele quanto calça o Bernardo. Quanto calça o Bernardo, Léo? Bernardo é 32? Aham, acertou. Vou comemorar com você que é honra masculina. É isso aí, porque é uma das coisas que a gente mais fala, né? Porque os nossos pais envolvidos com quantos quilos o filho tem, Uhum. quanto calça, o nome da professora, o nome da médica, que Sim. série que tá, qual é o tema que ele tá tendo prova, a lição que eles têm que estudar no momento. E assim por diante, essas coisas geram uma conexão muito forte, onde o resultado é famílias mais conectadas, mais felizes, e esse grupinho gostoso que a gente forma, que é a família que a gente tem. E eu acho que até tem algumas referências, e aí até estudos que levam a isso, que a criança, a imagem que ela tem dela é a imagem que ela acha que o pai tem dela, Aham. né? Então, essa conexão e aquilo que o teu filho acha do que o pai dele pensa que ele é o que vai moldar muito de quem ele vai ser, né? E ele vai ver o que você acha que ele é a partir das suas atitudes, não daquilo que você fala, né? Sim. Então, você ter conexão, né, com os filhos, né, é uma responsabilidade, né, muito forte do pai, né, inclusive nesse padrão, né? Uhum. Então, lá em casa, né, eu jamais conseguiria fazer coisas que a Paula faz, né, com os nossos filhos, assim como também na empresa, ela teria dificuldade em fazer coisas que eu tenho que fazer, mas né, nós dois juntos acabamos fazendo papéis que se complementam, e nós dois juntos somos mais do que dois, né? Porque um complementa É um time. É um time. onde o outro é melhor, né? Nesse cuidado, Eu sempre né? falo que a família é um time, né? E isso envolve os filhos. Os filhos também são jogadores desse time. Totalmente. Sim. Eles são responsáveis pela dobrar sua roupinha. O Bernardo tá com 8, né? Vai fazer Bernardo vai outro. fazer 7. Vai fazer 7. É. E aí, então, o Bernardo já tem capacidade de dobrar a roupinha dele, já tem capacidade de colocar o tênis no lugar certo, né? E aí vai da gente dar essa abertura para ele fazer. Só que a gente também acredita que amar é também ultrapassar o limite e tirar a autonomia, sabe? As crianças, né? Então, isso tem muito na minha formação como educador parental, que fala sobre as crianças precisam se sentir pertencente àquela família e importante para aquela família. Totalmente. E isso gera uma saúde emocional para a criança muito grande, porque ele não precisa ficar validando com o seu pai o que ele é, ou o que ele faz, o que ele acha, porque ele sabe o significado dele dentro da família. Uhum. E outro dia, vou trazer uma polêmica aqui. Posso fazer isso, Rodrigo? Você me Fica à permite? vontade, o microfone é seu. Homem pode trocar fralda de filho ou não? Eu troco, acho que direto, né? Muitas fraldas. Várias Eu tenho vezes fotos, até registros, assim, que eu fiquei admirando. É uma foto que o Rafa era um bebezinho e a gente trocou muito a fralda em porta-malas de carro. Já. Eu também. Nossa, né? Eu tenho uma foto do Léo todo vestido, assim, de social, né? Começando a empresa e trocando o cocôzão do Rafa no porta-malas. Ou aquela coisa de ficar criança no colo, tua camiseta toda amarela. Já pegou? Passou da fralda, passou da roupa, você tira assim, nossa, camiseta amarela de cocô, tá tudo certo. E você tá indo pra uma festa, cara. E aí, o que você faz? Não, mas isso acho que pra mim é uma, assim, que pai que não troca a fralda do filho, assim, né? Estraga a energia do homem, isso ou não? Não, pra mim é estranho se você não tá fazendo isso. Estraga a energia do homem ou não? Acho que de forma alguma, né? Ah, que bacana. Isso inspira outras pessoas. Com Desculpa. certeza, não. O meu sogro, por exemplo, era um cara que na época não trocava, nunca tinha trocado uma fralda. E hoje ele é um vozão, assim. E, inclusive, um tempo depois, claro, foi quase depois de um ano do Alex, eu já tinha trocado muita fralda, mas essa inspiração de ver a gente fazendo, e é isso, né? Tomar frente, ele um dia foi lá e resolveu tentar trocar a fralda. Olha que evolução. Olha que legal. A pessoa vê. Mas deixa eu falar uma coisa. O cocô da criança, o trocar a fralda, ele é muito rico de informação. Muito. Sabe por quê, cara? As pessoas às vezes, que homem não troca fralda. Eu escutei isso de uma pessoa que é muito legal, que fala coisas muito bacanas, que inspira muitas pessoas. E ela trouxe uma informação de que o papel do homem não é trocar fralda, mas ele tem muita coisa boa. Ele falou isso, tudo bem. Aí eu fiquei analisando assim, como assim? Porque olha só, olha o tamanho da coisa que é trocar uma fralda. Quando você troca a fralda, por exemplo, você consegue olhar como está o intestino do seu filho. Você consegue analisar as fezes. Se está constipado, se está fazendo muito mole, se aquela alimentação que você está dando está sendo boa ou ruim. Você consegue entrar na parte nutricional do seu filho, se conectando muito com isso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que quando você está trocando fralda,
você começa a entender que, poxa, só tem mais 2 fraldas ali, preciso comprar mais fraldas. Vai acabar as fraldas. Você consegue entender que aquela pomada que você usa tem nistatina, ou algo assim, um nome parecido disso, meio técnico, que começa a dar alergia no seu filho ou não. Então você começa a entender um pouco mais sobre a parte dermatológica do seu filho. E o terceiro fator é que você vai comprar a pomada também. E o quarto fator é que você vai saber o preço dessas coisas que não são baratas. E vai começar a procurar promoção. E por último, e não importante, a conexão do toque, do seu filho estar deitado na sua frente, olhar os seus olhos e participar desse momento de contato visual, de dizer assim, estou aqui, filho. Papai está aqui para o que for. E além disso, o respeito, né? Porque o teu toque com o teu filho, a forma como você toca ele desde bebê, isso já ativa várias conexões neurais nele. E você mostrar um respeito, né? Poxa, o meu pai tá me trocando de uma forma amorosa, né? Com respeito. Então, por mais que seja um bebê recém-nascido, o fato do pai e a mãe tocar nele, não trocar a fralda, tipo, eu tô te ajudando numa necessidade, eu preciso, né? O bebê não consegue se trocar sozinho, né? Então, é um ato de amor muito grande, né? E as pessoas, às vezes, não têm noção que uma coisa simples, que trocar... Meu pai nunca trocou minha fralda. E eu escuto isso da minha mãe até hoje, na frente dele. Eu já tentei ver se ele troca uma vez das crianças, mas até hoje não aconteceu. Meu pai trocava a fralda, que legal, né? Naquela época, meu pai era um cara que... Minha mãe dizia que ele ajudava, né? Então, O meu não trocava também. Você vê, né? As gerações tinham essa divisão muito clara, né? Eu não faço isso, você faz, né? Mas eu acho que ainda é muito forte você escutar de mães dizendo assim, porque meu marido ajuda, ele leva a minha filha toda quinta-feira na escola. De vez em quando ele lava a louça, toda terça-feira ele lava a louça. Mano. E assim... E aí a mulher tá lá sobrecarregada, cheia de dor de cabeça, com ansiedade, tomando remédio pra dormir, tá com problemas estomacais, tá com constipação intestinal, ela tá tomando traja preta, ela tá... com mastite, ela tá fora do peso, ela tá infeliz, ela... E daí o homem ainda quer exigir a presença da mulher. Como? Se ela tá sobrecarregada, né? Não, o participar faz com que a mulher esteja mais presente, tenha mais tempo para você, né? Para o homem, né? Sim. Porque você tá tirando aquela sobrecarga dela e, consequentemente, você vai ter um resultado melhor da tua esposa com você. Não só com os filhos, mas com você, também né? tem até essas coisas mais que eu diria ser banais, mas não é banal, que é tipo coisa sobre o libido. É exatamente isso que eu me refiro quando eu digo presença. Obrigado. Valeu. Estava tentando ser discreto. Mas pode se soltar, tá tudo bem. Aqui a gente tá em casa, né? E sabe... A gente já falou de cocô, de merda, tá falando tudo de certo. cocô, tudo bem. Mas você estava falando de uma questão antes que eu acho que é legal abordar, que o Léo falou também, que quem molda o caráter de uma criança geralmente é o pai. E se o pai não gera conexão com o filho, como que ele vai moldar um caráter de um filho? Você precisa saber tudo sobre o seu filho, saber o que ele está sentindo, saber ter uma conversa profunda com ele, né? Então, o papel do pai é importantíssimo e você não consegue moldar o caráter do teu filho levando ele uma vez por semana na escola, almoçando com o seu filho uma vez na semana. Sim. Não tem como. Eu você acho que precisa participar. ter esses momentos com intencionalidade, né? Minha vida é bem corrida, né? E a gente tem que ser bem intencional. Então, assim, lá em casa é um hábito a gente ter as refeições juntas, né? Então, a gente vai almoçar em casa, café da manhã a gente toma junto, a gente janta junto. Que qualidade de vida, hein, cara? Meu Deus do céu, isso aí é sinal de qualidade de vida. O Léo se esforça para isso, né? Então, assim, você tem que fazer um almoço com algum cliente, com alguma coisa, né? Eu tento evitar, né? Porque é um momento de conexão, né? É um ritual sagrado ali, né? De conexão. Até na semana passada a gente foi jantar fora, porque a gente fez 10 anos de casado e numa mesa a gente viu um pai com um filho, né? Então, ali, né, se percebia que eles separaram o momento para estar junto, mas o filho ficou no celular, com fone de ouvido, o jantar inteiro, com fone de ouvido, durante o jantar inteiro, né? Então, que intencionalidade que há, né? Que conexão que você está gerando. E aí o casal também tá cada um com o seu celular. Com cada um com o seu celular. Só tá dividindo a mesa, né? o espaço físico, porque conectar, sei lá, juntamente, conectavelmente, sei lá a palavra que eu deveria usar aqui, mas eles não estavam conectados, né? Não, totalmente, né? E uma conexão simples às vezes, né? Por exemplo, eu também busco fazer isso lá em casa e quase todo dia a gente consegue também, segundo as quartas-feiras que minha esposa vai para casa da mãe, mas de manhã eu faço um ovo, o Alex também adora ovo, ele tá na fase do ovo, agora é o ovo. E a gente faz um ovo junto, ele ajuda, né? Mexe ali, faz a bagunça dele, depois come o ovo, a gente senta, começa a tomar o café, daí a mamãe desce
daí ele já vai querer o TT, mas enfim, a gente faz isso junto. Essa Sim. conexão que a gente tem, eu acho extraordinário. Então, Se vocês me permitem, eu até trouxe, eu sabia que esse assunto da mesa ia entrar aqui. E para nós, assim, isso é uma prioridade muito grande. A gente tem o privilégio de conseguir tomar café da manhã, almoçar e, na maioria das vezes, jantar, todos juntos. Isso é difícil, né? A gente sabe que, mas graças a Deus a gente consegue. E eu tenho aqui uma informação que eu acho muito legal, que os pais não têm noção, né? Muitas vezes a mãe, às vezes, almoça correndo, o pai também não se esperam, porque o filho demorou para descer, enfim. E tem um estudo da Associação Americana de Psicologia, isso foi publicado há mais de 15 anos. Imagina a situação que não está hoje com internet, celular, imagino. né? Que ele fala do papel fundamental da refeição em família. Então, eu peguei só uma pequena informação aqui, mas o que foi o resultado desse estudo? Que maior a frequência da família na mesa, do adolescente, da criança, menor a possibilidade dele fumar, beber e usar drogas. Então, pensa a importância que é você sentar na mesa. Porque quando você senta na mesa, a gente está numa mesa aqui. Eu estou olhando no teu olho, estou olhando no teu olho, né? É uma oportunidade que a gente tem de se conectar com os nossos filhos. Resolver conflitos, né? A gente nunca pode tirar o nosso filho da mesa. Isso eu aprendi, porque a gente já fez isso, né? Algumas vezes sem saber, tipo, sabe? Brigaram na mesa, sai da mesa. Não, nunca tire um filho da mesa. Porque a mesa é um lugar de conversa, é um lugar de conexão. Não é sobre a comida, mas é sobre a comida que alimenta a alma, né? É onde você cura feridas de alma, é onde você traz assuntos que muitas vezes você não consegue num carro. Você está conversando com o teu filho no carro, mas você não está olhando no olho dele, você está dirigindo. Sim. Né? Então, a mesa é muito importante. Então, pensa na adolescência, o resultado que isso pode trazer. Né? E daí o mais legal é que os pesquisadores, embora eles reconheçam os inúmeros benefícios, eles não conseguem explicar assim, tá, mas é por isso. Para nós que somos cristãos, a gente sabe que quando a gente se senta na mesa, a gente tem a obra da presença divina ali, sabe? É algo sobrenatural. Então, nós priorizamos muito lá em casa, o sentar na mesa. Olha que legal. Eu vou fazer um convite aqui a quem está ouvindo a gente. Então, eu sei que é difícil ir almoçar em casa, ir jantar em casa, ir tomar café da manhã em casa, mas se permita tentar fazer isso, nem que seja uma vez. Exatamente. Cara, vai ser difícil. É difícil. Para mim também é difícil. Eu consigo, mas é difícil. Só que se você tentar, de repente, uma vez ou outra vez, tente, se esforce e, de repente, isso pode ajudar na tua conexão com o teu filho também. Até continuando o que você está falando, Rodrigo, vale a pena a pessoa que está em casa, né? Por que você não acorda mais cedo para preparar o café da manhã? Exatamente. Por que você não foca no jantar, né? Já que durante o dia você trabalha? Por que você não foca no jantar e sentar à mesa? Em casa, às vezes, a gente faz o jantar e depois uma reunião familiar. Ah, que legal. Ah, mas os filhos são pequenos. Desde que eles têm 2 e 4 anos, a gente faz reunião familiar. Olha, filhos, vocês não estão cumprindo o que está lá no quadro, o pai é sozinho, preciso da força de vocês. O que vocês querem fazer? Aí que tá. E esse envolvimento também deles, porque é importante, né, sentar na mesa, Paula, mas eu queria trazer uma informação aqui. Muitas famílias sentam na mesa por medo. Porque o pai manda autoridade máxima, ou você senta aqui, come, e todo mundo senta em silêncio quieto. Mas o ambiente da mesa também é importante. Na minha ocasião, eu gosto muito de dar liberdade para as crianças me ajudarem a decidir o que é importante. Por exemplo, tem uma viagem que já fazia agora no feriado de 1 de maio, né? A gente sentou na mesa e eu perguntei, olha, né, a Thierry convidou a gente para ir para a praia e tal, vocês querem ir? Vocês gostariam de ir? Vocês, né? Sim. Como é que isso é para vocês? Não é que a gente vai para a praia, se preparem. Não, como é que você se sente? E dá essa abertura do diálogo, porque ao crescer, ele vai ter essa abertura com o pai de dizer o que ele pensa. Ele sabe que a opinião dele é importante. Sim. Ele Pertencer, né? sabe que ele é respeitado pelo pai. Porque não estou querendo culpar nossos pais por nada, mas você é criança, e criança não tem voz, criança não, né? Criança não tem, como é que minha mãe dizia? Sem querer, tadinha mãe, esse eu te amo, tá? Desculpa, não tô te criticando, mas era um recurso que você tinha e hoje as coisas mudaram, mãe, desculpa. Né? Uma criança não tem querer, é isso que a mãe dizia, né? Criança não tem querer. E hoje em dia, assim, criança tem querer, sim. Criança pode dar a sua opinião. Eu preciso respeitar o que a criança sente. Se a criança realmente não quiser ir porque se sente mal, aquilo gera um trauma, aquilo lembra alguma coisa ruim,
Porque eu não posso respeitar essa criança. Isso gera um afastamento, né? Tem um livro bem legal que a gente leu, né? Que ele fala justamente de como você gerar conexão com o teu filho, né? Porque você usar só da autoridade, no momento que você já não consegue mais exercer autoridade, ele vai para outro caminho, né? Você falhou como pai, né? Se você teve que usar a voz de comando, né? E no momento que ele está no seu controle para que ele faça aquilo, né? Acho que o grande papel acho que uma grande família extraordinária é aquela que consegue, né, fazer com que seus filhos tenham consequências das suas atitudes para que eles voluntariamente tomem boas decisões. Porque teu filho vai crescer, vai chegar uma hora que você não tem controle, né? Até certa idade você consegue controlar com quem ele se relaciona, o que ele faz, Até os 9, o que 10 ele não vai anos. fazer. A partir daí, você não tem mais controle do que ele vai ver no celular, as amizades, para onde ele vai, né? Então, se ele não tiver claro, né, dentro dele, as consequências das escolhas, né, daquilo que ele pode fazer, essa voz de comando não vai para frente. Isso até está muito ligado, né, muito do nosso propósito ali também como papapá. A gente pega, por exemplo, muitas coisas, né, que isso a ciência explica dentro dos 2 anos ali, 2 a 3 anos, né, é considerado a fase de ouro de uma criança. Sim. Porque não só os hábitos alimentares são formados, e quando eu falo de hábito alimentar, quando eu estudei na Alemanha uma época, eu falei, cara, eu vou fazer um prato aqui que esses caras vão adorar. Eu fui fazer um brigadeiro e ninguém conseguiu comer. De tão doce que é. Porque lá na Europa já não se dá açúcar quando você é bebê. Ele já não tem o hábito de comer tanto açúcar. Isso é hábito, né? E isso é construído nessa fase de 2 anos. Não só os hábitos alimentares, mas a forma com que você vai reagir a frustrações, a forma como você vai reagir num ambiente social. Tem muitos estudos, agora não tenho a referência aqui, mas depois a gente pode trazer, que é determinado nessa fase, dos 2 aos 3 anos. A partir daí você vai aprender a criança a lidar com certas situações, mas muita parte da caráter, da personalidade dela, até do desenvolvimento cognitivo, é moldado nessa fase. A partir daí você só administra, né? Mas ali você define muita coisa. Então, quanto mais cedo você fazer essa conexão, né, com seus filhos, né, mais fácil vai ser para você né, ter filhos preparados aí para os desafios aí, né, do mundo, né? Eu imagino que o Rodrigo tem uma pergunta aqui, mas eu preciso pegar o gancho, Rodrigo. Fica à vontade. Porque o que acontece, cara, eu entendo que você consegue, até depois dos 10 anos, colocar um controle. Mas esse controle vai ser através da rigidez, do medo. Porque se você ficar no videogame, vou te tirar tua bicicleta, não vou te dar mais um não sei o que. E isso, aquilo, você consegue colocar o controle do medo. Né? Tem um conhecido que ele desativou todos, de TI, ele desativou todas as maneiras com que o filho pode acessar a internet dentro de casa. Respeito demais o que ele está fazendo. Porém, eu entendo que se eu educar de um jeito que eu dê a liberdade para essa criança conversar comigo sobre o que está assistindo, é melhor do que eu criar um bloqueio, uma regra, a primeira oportunidade rigidez, que esse filho tem de acessar a internet, ele vai fazer justamente... Quanto que eu dou liberdade e explico, né? Hoje, o meu filho assiste YouTube e ele estava vendo coisas sobre um pastor que falou algumas coisas e isso e aquilo. A minha filha vem para mim, eu não estou dizendo que eu sou referência de nada, tá? Mas são exemplos que eu percebi. Mas você sim. Tá? Obrigado. Mas é que a minha filha pergunta, pai, posso assistir esses shorts? Eu falo, do que é, filha? É de dança. Deixa eu ver. De dança mesmo, pode assistir, filha. Ela pode assistir um short de dança. Ela não pode assistir um short de coisa qualquer. Por que ela não pode? Porque ela entende que aquele conteúdo não é apropriado para a idade dela. Eu não preciso colocar um controle parental naquilo e tal e tal. Ela sabe que aquilo não é. Por que ela tem essa liberdade? Porque ela sabe que ela é amada, que ela é respeitada e que a opinião dela é importante dentro do nosso lar. Isso acontece lá em casa também, né? Às vezes eles estão vendo alguns desenhos e a gente sempre tá de olho, assim, no que eles estão vendo, no que eles estão assistindo. E quando a gente vê que tem alguma coisa, a gente pergunta pra eles, mas o que você tá achando desse desenho? Que sentimento está trazendo em você? Isso Você não vai acha te dar que esse- pesadelo à noite? Isso vai te fazer bem? A gente faz eles refletirem aquilo, até que chega um ponto que eles mesmos meio que se constrangem, sabe? Tipo, ai, não vou mais assistir isso. E eles mesmos decidem mudar. Mas se a gente só chegar ali, não vai assistir isso, vai desligar, pá. Tipo, a primeira oportunidade que ele tiver de ligar aquilo e assistir, é óbvio que ele vai ligou o assistir. botãozinho da curiosidade dele. Você ligou o Então a botãozinho gente da sempre curiosidade. fala, Por que meu pai mas- não quer que eu veja? O que tem aqui atrás? O que esse
carinha aí, teve um de Lego lá que eles estavam vendo, mas isso aí que ele tá falando não tá legal. Você acha que tá legal? Não tá muito legal. Então, assim, você ir ensinando a criança também, né, o que é o certo e o errado, e não só pá, né? Voltando lá na tua, criança tem querer, concordo que a criança tem querer, mas ela não vai ter tudo que ela quer. Então, essa é a grande Exatamente. diferença. Não, Ela não. tem querer total, né? Os nossos pais, né, antigamente falavam, não, a criança não tem. Eu ouvia muito isso também. Mas hoje eu acho que ela tem querer, com certeza. Mas Eu acho que o que eu quis dizer assim, é o equilíbrio entre O ouvir, né? a permissividade e o respeito, é que sabe? tem pai que ou bloqueia demais ou dá tudo também. Eu comprei de primeira viagem, né? Chegou um ponto que eu quase tava dando tudo. Opa, daí você dá um passo atrás. Aham. Você também vai aprender. Enfim, é toda Você, uma jornada. você ouvir, né, ouvir da criança o que ela pensa, o que ela quer, e daí vem o nosso papel como pai e mãe, orientar, né? Aham. Se você tá em casa e tá gostando desse episódio, eu já vou pedindo para você encaminhar para seus amigos, para seus familiares, porque a gente tá aqui entregando o máximo nosso. Se você gostar do que você tá ouvindo por aqui, divide com as pessoas também que você acha que pode transformar a vida delas. Eu tenho aqui umas dinâmicas para vocês. Você quer fazer, né, Rodrigo? O que é que eu faço por aqui? Manda você aí. Vamos lá. Quem é mais? Quem é mais aventureiro entre vocês? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que a Paula é super aventureira, porque ela grávida, nossa, a gente escalou montanha, né? Na Nova Zelândia, na vulcão, quase foi esquiar grávida, né? Que nem pode. Não, eu sou bem aventureira, sou mais aventureira, Deixa eu fazer uma pergunta também. Mais organizado? Quem é mais organizado? Eu acho que eu sou mais organizado, né? Eu acho, gerou uma dúvida ali. Eu acho que depende sobre o que estamos falando. O guarda-roupa, o guarda-roupa. Eu acho que eu sou mais organizado nesse sentido. Então, Não vamos discordar aqui no podcast. Já vai virar uma terapia de Senão casal. vai mudar o foco. Então, assim, tem várias brincadeiras aqui que eu queria fazer, mas eu acho que tem uma mensagem importante que a gente construiu no roteiro, né, Rodrigo? Que mensagens vocês gostariam de deixar para outras famílias que sonham aí em empreender, juntamente carreira, filhos, essa coisa toda, e trabalhar, né? A Paula hoje saiu da Papapá, mas teve uma fase muito importante, né, dentro do desenvolvimento dos produtos, ali, tudo isso. Como é que vocês diriam para essas famílias que desejam também empreender, né? E até voltando ali, um gancho lá de trás, sobre o ouvir a criança. Então, os nossos filhos participam muito da Papapá, né? Ontem mesmo, né? Você pode até contar para eles. Por exemplo, tomou uma decisão de mudança de embalagem que o Bernardo, né? E engraçado, né? A gente estava uma questão de embalagem, se mudava ali uma fonte ou não, e a gente tinha 2 caminhos. Eu nem apresentei para ele quais os caminhos, apresentei as embalagens, ele falou exatamente um dos caminhos. Falei, não, é isso, né? De produtos que a gente vai lançar, né? Eles sempre experimentam, né? Porque o produto tem que ser bom para a criança, né? Se a criança não comer, por mais que ele seja nutricionalmente correto para o pai ou para a mãe, se a criança não consumir, não vai resolver. Não adianta né? nada. Então, na verdade, eles são super presentes, né? Mas eu acho que dica para empreender, eu diria que primeiro você tem que ter vontade, né? Tem uma coisa que você não ensina as pessoas é ter vontade, né? Vontade você não ensina. Porque a vontade é o que faz as pessoas, eu quero ter um negócio, eu quero ser bem-sucedido, ou tenho alguns desejos materiais. Às vezes as pessoas não estão dispostas, né, a passar por certos processos que elas vão ter que encarar situações totalmente adversas, de incertezas, né? Porque o ser humano quer o que dá prazer, o que é fácil, o que é confortável, né? E você não vai encontrar isso, né? Quando você for abrir um negócio, seja um restaurante, seja uma empresa de alimentos, seja o que for. Então, acho que a primeira coisa é ter vontade, né? A resiliência, né? Para encarar as situações que fogem do teu controle e você ter realmente uma proposta de valor para alguém, né? Acho que qualquer empreendimento, qualquer coisa, nada mais é que um gesto de você servir alguém, né? Você tem que tá servindo alguém para que o que você seja o seu produto, seu serviço esteja gerando valor para a sociedade, né? Então,
Sim, e eu acho importante também esse trazer os filhos para a empresa. É legal, eles se sentem tão úteis, sabe? Nossa, eu tô ajudando a escolher o sabor, né, de um novo produto e depois eles vêm na farmácia e no mercado, eles ficam tão felizes. Olha, é aquela bolachinha. Então veja, né, o quanto eles se sentem importantes, né, de participar. Até pensando num futuro, né, o filho se envolver nos negócios lá para frente. Quanto mais a gente envolve eles, mais interesse eles vão ter, né? Até a gente tem alguns planos assim, né, de lançar uma nova linha, e o Bernardo começou a tentar fazer a logo. Ele pegava papel, a embalagem, desenhava, eu acho que podia chamar isso, eu acho que podia fazer aquilo. Eu falei, que legal, e de fato, a gente quer usar o que ele tá fazendo, sabe? Já pensou que legal, né? Colocar o que ele criou ali. Eu adoraria encontrar coisas para crianças mais maiores, adolescentes, por exemplo. Aí. Adoraria poder levar um salgadinho, alguma coisa que eles gostem, né? E sair só dos tradicionais cheios de conservantes. Porque quando a gente entra no supermercado hoje, a coisa tá difícil. Tá. Porque se você saiu da parte de cereais e da parte de hortifruti, tudo que tá ali nem parece comida. E hoje tem um cuidado, né, para quem até tem algumas frentes, alguns aplicativos que tentam ajudar a te escolher melhor, né, porque às vezes você vê um produto zero açúcar, mas ele tem coisas muito piores ali, até do que era melhor que tivesse açúcar e não tivesse outras coisas. Então, às vezes, para a pessoa que não é da área de alimentos, é até difícil saber, mas o fato de não ter glúten, então, é porque ele é saudável, o fato de não ter lactose saudável. Então, tem uma questão de informação das pessoas também, saber o que realmente, né, não vai me fazer mal, vai fazer bem, né? Então, é até um desafio, até da prateleira dos produtos que se dizem saudáveis, a maioria realmente ainda não é saudável. Fala não ter açúcar, não ter determinado ingrediente, às vezes ele tem coisas que são piores, né? Então, acaba sendo um desafio até de ter escolhas melhores. E a democratização do acesso também, né? Porque olha só, quanto mais açúcar, mais podridão, mais barato fica, né? O açúcar é o ingrediente mais... barato, né? Até eu estava semana passada num evento que a gente estava com as 110 maiores redes de mercado do Brasil. Você estava? Era um evento da SA Varejo, a APAS aqui do Paraná, né? Até tinha algumas redes que estavam nesse evento também. E a gente estava apresentando algumas informações da Papapá, e uma delas foi muito falando de propósito, né? No sentido de... A gente comentou ali que o Brasil ele tem quase 15% das crianças com menos de 5 anos com sobrepeso. Isso é 3 vezes pior que a média mundial. Aí a gente pega um dos produtos mais vendidos para bebê no Brasil, é um cereal infantil que tem o equivalente a 24 sachês de açúcar dentro dele. Eu falo que cereal infantil ele Então eu falei você aqui, a gente tá com as 110 maiores redes do Brasil, tenho certeza que tem muitos avós, muitos pais aqui, tudo que a gente faz é pensando num legado, né? Deixar algo melhor, né? Então, vocês dão acesso às pessoas, o que elas vão comprar através do mercado de vocês. Então, vocês têm um papel, né, nessa construção aqui de ter produtos, né, que vão fazer diferença. E nessa democratização, né, a gente vem lançando produtos cada vez mais acessíveis para que mais classes sociais tenham acesso a uma alimentação de qualidade. A gente até lançou uma linha recentemente de cereal sem açúcar, né, e com aveia, com ingredientes mais nobres, porque... É um pouco o que você falou ali. Às vezes o mingau está na cultura do brasileiro, né? Se falar com um pediatra, ele vai falar que ele não prescreve cereal, mas você tem que entender que está na cultura o mingau, principalmente no norte, nordeste. Você pode usar o cereal para fazer a panqueca, o BLW, o muffin. Então, talvez seja melhor ter um cereal que seja nutricionalmente adequado do que você querer mudar a cultura daquele país, né? Então, isso você consegue democratizar e levar... né, a alimentação de qualidade para as crianças, né? Eu vou contar uma história rápida que aconteceu esse final de semana. Eu estava no Barigui, fui de bike com o Alex, que é meu filho, e minha esposa foi de carro, para a gente poder voltar depois mais tranquilo, né, de noite. E aí a gente sentadinho no gramado lá, não sei o que, teve O Barigui é um parque, tá? Em Curitiba, tá? Para quem não conhece, é verdade, para quem está vendo, o Parque Barigui. E a gente sentadinho assim, né, no chão, comendo um piquenique, uns papapá, inclusive, com certeza, a gente sempre quando sai leva um papapá, e não é jabá, é verdade. Aí chegou um casal e falou, você quer conhecer nosso serviço, né? Daí eu falei, vamos conhecer, né? Daí ele tirou umas paçoquinhas, aquela cheia de açúcar, e falou, eu falei, mas o Alex não come ainda, né? Ele não tem 2 anos, não come açúcar. E aí minha esposa com dó, não, mas compra pra gente então, né? Tudo bem. Daí eu falei, não, eu não dou açúcar. Dele, que legal, você não dá açúcar pro teu filho? Nossa! E eles com uma criança de uns 3 anos ali, ela olhou pra ela e falou assim, nossa, a filha desde os 8 meses ela toma Coca-Cola. Aí ela adora Coca-Cola.
Ela, depois que tomou Coca-Cola, não quer mais saber de água. Igual nós, né, amor? E deu aquele sorrisão que dó, sem né? dente. Tipo, é muita simplicidade, né? Então, acho que é muito isso. Tem muito alimento hoje Falta e também de acesso à falta de informação. acesso. Falta de acesso à informação, Educação, com acho que é certeza. isso. Vamos mudar para a dinâmica aqui agora. Tá. Eu quero saber agora, é uma pergunta que eu vou perguntar para um e é sobre o outro. Então é isso, né? Vou fazer uma pergunta aqui para o Léo. Qual foi o maior desafio que a Paula superou nessa jornada, no teu ponto de vista? Olha, eu acho que da jornada como mãe, você diz? Isso, na jornada toda, mãe empreendedora, como você vê? Eu acho que é o maior desafio. Putz, me lembro lá na Austrália que ela sofria uma época pro Bernardo dormir. Não sei se acertou. essa foi a pior. Sonou. Depois a gente descobriu que ele tinha adenoide, né? Que Aham. chama. Ele não dormia, daí ela não dormia, e isso era um estresse, ainda mais mãe de primeira viagem, né? Acho que a mãe de primeira Mas vai viagem chegar tem uma hora ansiedade. que dorme? Só pra gente Dorme, saber. com 7 ali, eles começam a Meu dormir. Maioria dos problemas que a mãe tem com o filho, seja de alimentação ou de dormir, é muito mais causado pela ansiedade da mãe do que um problema com a criança. Olha, E com pediatras também. A gente faz um trabalho muito forte com pediatras, né? O pediatra muito mais é médico de pais do que da criança. Porque qualquer coisinha, ai, meu filho tá com não sei o quê, mas não sei o que, faz parte. Né? Então, né? Tanto que Verdade. o segundo, terceiro também tinha problema para dormir, mas a forma com que a gente reagia diante da situação fazia com que eles eram mais tranquilos, que tinha Sim. menos ansiedade, né? Mas Verdade. acho que essa é a, não sei, da que eu me lembro, acho que é a, Com certeza. né? vou perguntar pra Paula, então. Agora vamos falar um pouco da Papapá. Qual que é a qualidade do Léo que mais ajudou a Papapá a crescer, no teu ponto de vista? Acho que o esforço. Esforço. Em meio às dificuldades, assim, sabe? No começo foi difícil, né? A gente pegou a pandemia ali, então os mercados não recebiam, uma empresa começando, te largou tudo lá fora para começar tudo isso aqui, e ele sempre se esforçou muito esforçado. Então eu admiro muito isso e admiro muito o otimismo. Em meio a situações que talvez alguma pessoa olharia com outros olhos, ele consegue... Como que você fala? Se não chegou no fim... Se as coisas não deram certo, é porque... Como é que é? É porque não chegou no fim Tudo dá ainda. certo no final. Se não deu certo Isso. ainda é porque não tá no final. É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Boa. Léo, uma palavra que descreve a Paula como mãe. Acho que é amor. Amor. Paula, uma palavra que descreve o Léo como pai. Amigo. Eu vejo o Léo muito amigo, assim, sabe? Parceiro dos filhos. E pra gente ir pro final aqui, já antes do Léo, do Tom dar os encerramentos aqui, queria que vocês contassem, assim, momentos marcantes em flashes rápidos, assim, um momento inesquecível de morar fora, um momento desafiador que, sei lá, quase fez vocês desistirem, ou momentos de vitória, assim, alguns flashes. Quer falar primeiro? É que eu acho que o mais marcou vocês, eu acho que é interessante você falar, sabe? Vocês passaram vários países, mudaram de várias casas, tocaram vários solos diferentes, visitaram muito de mercado diferente, viveram coisas com idades de filhos diferentes, Escolas diferentes. Escolas países diferentes. casas diferentes. alimentação diferente, mas sempre tem alguma coisa no caminho, assim, que não é que marcou negativamente ou positivamente, mas alguma coisa que fez vocês mudarem, transformou a percepção de vocês do mundo, assim, sabe? Uma coisa que eu acho que marcou muito a gente é o fato de morar fora, você não tem rede de apoio. Então, a gente, como casal, a gente tinha um ou outro, né? Então, com o filho, é como se a gente obrigatoriamente tivesse que ficar mais próximo, sabe? Então, uma coisa simples, mas que me marcou muito, assim, foi aquele acampamento que a gente fez com o Ber, né? Pequenininho lá na Austrália. Foi tão especial, assim, sabe? A gente tá dentro daquela barraca ali, com ele pequenininho, um momento assim, sabe? Você ouvindo os passarinhos cantando, aquela simplicidade, assim, um momento que eu tenho certeza que na cabecinha dele sempre vai estar ali, sabe? Mas é aquele momento, assim, de conexão, né? Nessas coisas simples da vida. Então, a gente teve muitos momentos simples, só nós 3 enquanto morávamos fora. Hoje nós somos 5, né? Os momentos são um pouco mais agitados. Mas esse momento em família, assim, da simplicidade, sabe? Nos marcou bastante. É engraçado porque, assim, para criança, o que é valor para criança, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Filho, você prefere dar uma volta
no carro novo do papai, naquela avenida onde tem um monte de árvores bonitas e casas legais? Ou você prefere sentar aqui na garupa da bicicleta e andar na praia? O que você acha que a criança vai querer? E pelo que a gente está lutando, sabe? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito do que as crianças elas querem viver conosco, não está relacionado ao valor de compra daquilo, mas da presença, da conexão, do momento juntos. Eu lembro também que um acampamento marcou muito, porque eu fui com o Pedro e com a Mariana acampar, e mais um amigo e um filho. Até hoje, a gente fica contando várias histórias que aconteceram lá, que a gente tomou banho gelado no rio, que foi a primeira vez que o Pedro fez cocô no mato, e que isso e aquilo, sabe? É um acampamento sem luz elétrica e tal, e a gente ficou de dormir, dava medo dos barulhos dos bichos, a gente ficou vendo as estrelas. Até hoje, eles ficam repetindo várias histórias desse acampamento. E engraçado que a natureza proporciona muita coisa boa pra gente, cara. Ela nos conecta, né? Eu me sinto muito conectada com Deus na natureza. Me traz uma sensação muito boa, assim, sabe? E eu tenho muita vontade de trazer nossos filhos para isso, sabe? Vou dar um exemplo rápido aqui. Ontem, o meu filho do meio, ele armou uma barraquinha na grama, né? E ontem foi a noite de comida mexicana lá em casa. E daí ele pegou a mesinha sozinho, assim, de madeira lá de dentro, colocou na barraquinha, pôs os pratinhos. E ele falou, hoje nós vamos jantar aqui. E a gente sentou ontem, todo mundo em volta da grama. E ele falava, hoje é o melhor dia da minha vida. Que incrível. E daí o irmão, mas você sempre fala isso? Mas veja, uma coisa tão simples, né? Jantar na grama ali. Então é muito legal. Eu acho que essa coisa da família até emociona, assim, mas é uma coisa gostosa, né? É muito bom. Eu acho que não há maior prazer na gente, assim, é estar feliz em família. Como a gente disse aqui, família é a base de tudo, né, gente? A felicidade começa dentro do lar e de lá a gente consegue reverberar. É até uma questão que eu queria trazer para vocês aqui, né? Para mim, quanto mais feliz o colaborador ou o médico ou o empreendedor está em família, melhores resultados em produtividade, em liderança, em vendas, ele consegue alcançar na companhia onde ele trabalha, na atividade profissional que ele executa. Porque ele está bem. A família é o berço que dá essa força propulsora dele buscar, de querer, de desenvolver. Na visão de vocês, de que forma a felicidade e a harmonia familiar impacta diretamente no sucesso da Papapá ou de outras empresas que vocês veem que pode acontecer com outras pessoas? Posso só começar aqui? Bom, o Tom falou aqui no começo do nosso podcast que o coração se forma no lar. E o lar é onde o coração humano se forma. E a gente fala do que o nosso coração está cheio. Então, pense o que isso não vai gerar lá na frente, no futuro de uma pessoa. Crescer num lar. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Não só fala, mas como age. E aí você vira uma referência incrível no seu ambiente profissional. Então pensa, para você ser um líder, você tem que saber, você tem que ter sabedoria no que você está falando, né? Do que o coração desse líder, desde que ele nasceu até onde ele está hoje, foi cheio do quê? Ele foi cheio de amor? Porque a gente transborda do que a gente está cheio, né? Então veja a importância da família para o sucesso de uma pessoa e, consequentemente, o sucesso de uma empresa, enfim. Eu acho muito importante, né? Tanto é que as palestras que eu faço, geralmente é para levar a felicidade familiar para dentro das organizações. Então, eu quero falar sobre liderança, mas eu posso falar de felicidade familiar? Podem, tudo bem. Ufa. Entendeu? Porque eu quero falar que você faça uma palestra sobre vendas. Posso falar sobre felicidade familiar dentro dessa palestra? Pode, ufa. Eu quero falar sobre motivação. Daí beleza, já tenho pronto. Motivação é mais fácil de encaixar. Mas tudo para mim vai levar a felicidade familiar. Claro. Né? Quanto mais felizes nós estamos em família, mais resultados positivos a gente alcança em qualquer área da vida. Eu acho que, também respondendo do meu lado, eu acho que você enfrenta tantos desafios que se você chegar em casa e você não ter uma zona segura, um conforto, um apoio, é tudo mais difícil. E você também percebe, Léo, que é um ciclo que não se fecha, cara. Porque, olha só, eu feliz em família levo esse ambiente feliz para o meu ambiente profissional. Quando eu levo esse ambiente feliz para o meu ambiente profissional, todo mundo fica mais feliz. Eu recebo essa felicidade que é gerada dentro do ambiente profissional e devolvo para minha família à noite. E aí eu pego a felicidade da minha família à noite e devolvo de manhã para e assim vai virando um ciclo. E aí, cara, você vive um ambiente próspero, onde as esferas estão, sabe?
Só que é bonito falar. E a gente pega uma mãe ansiosa que está passando ansiedade pro filho, como o Léo disse, né? Muito do que a gente vive como pessoa, a gente tem os maiores definidos. E eu falo por mim, porque eu passei por um momento mais de dificuldades emocionais em 2024, por exemplo, e agora eu percebi que as crianças mudaram alguns comportamentos, e eu tô retrabalhando, tipo, por conta das coisas que acontecem na vida, tudo bem. Eu busquei me curar, procurei ajuda, me curei e tal, mas eu vi que teve um impacto nas crianças. E eu falei assim, cara, como eles são esponjinhas, né? Como eles são esponjinhas. É aquela questão, né, do avião, se cair a máscara de Aham. oxigênio, põe primeiro em você, né? Sim. Você não vai ter como Ajudar os outros, ser né? um bom pai, uma boa mãe se você não estiver bem, né? Se você não tiver E ser uma assim, boa Tom, agora referência. falando de você, né? Porque parabéns pela sua atitude de assumir o que muitos pais não assumiriam na sua situação, né? Sim. Então você assumiu as duas dores, é o pai e mãe ao mesmo tempo, e a gente às vezes se cobra a perfeição, mas a gente não é perfeito, né? Acho que E até os esse nossos conceito de filhos, família extraordinária não é a família comercial margarina, é a família que Exatamente. tem desafios, mas Pois sabe toda como família é enfrentar. Então, extraordinária. você reconheceu que você estava precisando, né? E o filho reconhece que o pai está se esforçando para dar o melhor que ele pode, Aham. né? Então, é legal a gente até reconhecer na frente dos nossos filhos quando a gente erra. Chorar. Filho, eu não tô bem. Hoje, né, a gente tenta buscar às vezes isso. Como é que foi seu dia? Hoje o meu dia não foi muito legal, sabia, filho? Porque, enfim, eu sempre tento forçar essa situação e de volta a gente ser intencional, né? Em mostrar também que a gente falha, que a gente erra. A gente é humano. E que a gente é humano. Então, a mãe e o pai que ficam buscando perfeição vão se frustrar, Vão sofrer. vão sofrer. É que assim, a gente quer colocar um controle em tudo, né? E quanto mais a gente quer controle, mais fácil de se frustrar a gente A tá. gente não tem controle de absolutamente nada. E aí vem Deus Uhum. e fala assim, peraí, você planejou tudo isso, né? Não vai acontecer isso, Não é. Né? Hoje eu estou muito feliz de ter aqui um relacionamento com a Erika, que tá aqui com a gente. Mas por muito tempo eu fui pai solo, fui sozinho, enfrentei muitas coisas difíceis. E uma das coisas que eu mais ouvia era, cara, casa de novo, você não vai aguentar a bronca, né? Você precisa botar uma mulher nessa casa. Rodrigo tá cansado de ouvir isso, porque ele participa das rodas comigo dele e fica ouvindo isso. Por que você não bota uma mulher nessa casa? Você entrega um filho para uma mãe e outro para cuidar da sua carreira? Por que você não faz isso? Mas várias coisas assim que desacreditavam ou colocavam uma certa incapacidade paterna do cuidar. E isso me dava uma garra danada de mostrar assim, caramba, eu vou mostrar para todo mundo que isso aqui eu vou dar conta, né? Porque eu sou homem, que eu não vou conseguir. Isso me trouxe muita força. Outra coisa é que a gente faz um planejamento de vida, a gente fala, estuda pra caramba, pós-graduação, em inglês, faz faculdade, faz curso disso, curso daquilo. E hoje você trabalha com palestra em empreendedorismo voltado para a família. Tipo, você fez MBA em gestão de carreira, de sucesso empresarial, de estratégias de negócio. Claro que eu uso essas coisas. Porém, vem Deus e fala assim, não, peraí, isso não tá dando certo, não. Tipo, Tem um propósito tem maior uma coisa aí. maior para você aqui, sabe? Precisa mostrar para outros pais. Precisa mostrar para os pais. E aí eu tava lá preenchendo planilhas, fazendo reuniões de negócio, trazendo estratégias para uma empresa crescer, ou para o meu chefe crescer e me levar junto, enquanto eu tava do outro lado ali na rede social, ajudando milhares de famílias a entenderem a importância de ser um pai presente, de abraçar as causas familiares, de você trabalhar menos e passar mais tempo em família, né? Então eu falei assim, cara, agora o que eu faço? E aí vem minha fase empreendedora também de arriscar nesse mercado que ninguém tinha muito fazendo. E até hoje estamos aqui, feliz da vida. Hoje estamos aqui com esse podcast. Então Deus vem e fala assim, ó, cara, tem outra coisa para você. Né? Então fui lá estudar psicanálise, estudar educação parental, estudar mais um monte Muito de legal. coisa. Até mesmo para poder oferecer uma base para as crianças. Porque a gente acredita que o que a gente aprende sendo filhos dos nossos pais é suficiente para educar os nossos filhos. Né? E a gente sabe que hoje o tanto de livro que tem sobre educação infantil, como lidar com birras, como lidar com o sono das crianças à noite, como fazer isso, como fazer... Cara, tá cheio de informação. Não precisa ser mais no feeling que nem foi nossos pais. Hoje a gente pode buscar informação sobre isso. Mas a gente pergunta para os pais quantos livros sobre educação infantil eles leram. Nenhum. O Brasil é um país que se lê muito pouco. Né? Ainda mais sobre um tema que não vai trazer dinheiro,
não vai trazer negócio, que não vai trazer vendas, né? E aí você fala assim, mas vou perder meu tempo, eu quero estudar alguma coisa que me desenvolva como carreira. Meu, você quer evoluir na tua carreira? Evolua na tua família. Saca? A carreira é consequência. Só que essa... Eu vou até perguntar, vocês conhecem algum caminho que a gente possa quebrar esse paradigma aí, né? Isso que você falou, né, da leitura, acho que além da leitura é você ter a intencionalidade de aplicar, né? Muita gente às vezes lê, mas não quer mudar, né? Eu acho que essa intenção, essa vontade, né? Eu falei ali no Easy Vontade, você tem que ter vontade, né? Vontade, até para encarar aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser intencional, aquilo que você precisa rever as coisas que você está fazendo para fazer de uma forma diferente, né? E a família é diferente. Você falou, né, é difícil almoçar em casa, é difícil fazer aquilo que você prioriza, né? Tudo é uma questão de prioridade, né? Né? Então, você tem que ter vontade, né? E para quem não gosta de ler, tem as redes sociais também. Sigam o Tom. A gente tem muita gente boa. Escutem. Escuta o podcast, né? Escute o nosso podcast, né? Escute outros podcasts. Existem outros, milhares de podcasts bons também. Inclusive, né? Agora a gente, infelizmente, está acabando aqui. Queria agradecer vocês pela presença ilustre de ter vocês aqui. Foi, de novo, um aprendizado. Eu e o Tom, a gente está sempre aprendendo aqui com os nossos guests aqui. E aí vamos só para o nosso encerramento aí, Tom. Sim. Eu queria deixar aqui, claro, o convite para você dividir esse podcast, assistir com a sua família, levar para a sua organização e levar tanto um monte de coisa legal que a gente discutiu aqui para reflexão das pessoas em família. Também quero deixar o convite aqui para seguir, além do Mercado Binário, seguir aqui a Papapá nas redes sociais. Quer falar um pouquinho sobre as redes sociais da Papapá? Paula, Léo? Papapá.com.br, né? Lá acessa o nosso Instagram, nosso TikTok e acompanha a gente lá, né? Você que é mãe que não conhecia, tenho certeza que você Ou pai, né? vai mudar. Mãe ou ou pai. pai, né? Vai ser um grande lembra de nós, aliado. pai. Lembra de nós, pai. Nosso site também tem muita informação legal, Muita com informação. nutricionista, receitas. Então, assim, a Papapá não é só uma marca de alimentos para bebês, né? A gente quer participar da vida da família e trazer informação para a mãe buscar e levar o melhor que ela puder para o filho. E legal, obrigado por poder participar aqui, né? Muito legal essa frente aí de levar boas referências aí, né? Exatamente. Para as outras famílias aí, né? Papai em Dobro Tom Coller. Comprem o meu livro também, pessoal que tá ali. Ele bateu o terceiro mais louca pra vendido ler. no Brasil. Em setembro, agosto e julho do ano passado. A gente tem aí uma grande história de amor e transformação pessoal aí nesse livro, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.